mais uma vez com a gente aqui no Poder Expresso para fazer uma análise 360 dessa campanha que já começa com emoção, uma campanha no mínimo com emoção, campanha presidência dos Estados Unidos, uma campanha fora do comum, que teve inicialmente um debate que repercutiu no mundo inteiro e na sequência desse debate, esse atentado, essa tentativa de assassinato de Donald Trump. Eric, a gente estava conversando pelo WhatsApp mais cedo, né, fazendo aqui uma coleta de informações gerais aqui para a gente conseguir fazer uma análise aprofundada aqui para premiar, para presentear o espectador do Poder Expresso aqui com todas as vertentes possíveis aqui desse assunto. E aí você me trouxe um tema que eu achei muito curioso, né? O Blue MAGA. Eu queria que você explicasse primeiro o que é o MAGA, é um termo muito comum aí nos Estados Unidos, e o que é agora o Blue MAGA. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bom, Jesus? Tudo bem. Bom, vamos lá. Então, vamos começar com a palavra MAGA, M-A-G-A. É uma abreviatura para Make America Great Again, ou seja, faz com que a América seja dominante outra vez, basicamente seria a tradução, né? É o lema do movimento do Trump, ou seja, ele lançou esse lema, se não me engano, na campanha inicial em 2015 e 2016, e virou mais ou menos o lema sempre do movimento Trump, né? Então, basicamente, a ideia do MAGA é mais do que simplesmente um lema simples, ou seja, um lema simples, é uma cultura, né? As críticas, as pessoas que não gostam do Trump, do movimento conservador que ele representa, dizem que é uma espécie de obcecação, ou seja, um culto, né? Que as pessoas ficam obcecados por ele e jogam a razão fora, e ele não pode fazer nenhum mal, ou seja, qualquer coisa que ele faz, ele deve ser isento de críticas e tal. Então, existe um pouco dessa filosofia de que o MAGA é uma religião, mais do que é um movimento político. Agora, outra coisa que o brasileiro precisa saber, muitos dos seus telespectadores já devem saber disso, mas aqui nos Estados Unidos, o Partido Republicano é associado com a cor vermelha, e o Partido Democrata é associado com a cor azul, né? E isso começou, até talvez muita gente não saiba, ou seja, nem sempre era assim. Isso aconteceu porque na eleição de 2000, onde eu tinha uma eleição muito acirrada, muito apertada entre, naquela época o Al Gore e o George Bush. Naquele momento, por qualquer motivo, todas as grandes redes de televisão havia colocado vermelho para associar aos republicanos, ao Bush, e o azul para representar os democratas nos mapas que eles estavam mostrando, o colégio eleitoral e tal. Antes disso, variava muito. Se você olha nas eleições dos anos 80, 70, vermelho era democrata, às vezes era republicano, não tinha uma consistência. Mas desde aquele momento, se concretizou que vermelho é a cor do Partido Republicano e azul é dos democratas. Então, voltando à vaca fria, voltando ao assunto, ou seja, a ideia de MAGA azul significa, é um termo que se ouve cada vez mais hoje em dia, de que talvez essa religião, entre aspas, que os republicanos, os seguidores do Trump têm para o próprio líder, para o Donald Trump, talvez esse mesmo tipo de filosofia, movimento, está afetando os democratas que não conseguem imaginar um candidato que não seja Joe Biden, e esse tipo de fidelidade absurda, mesmo ante todas as pesquisas que estão dizendo que o Biden não tem como ganhar, essa fidelidade chama-se Blue MAGA, ou seja, MAGA azul. Que o Wilson, nosso analista político direto dos Estados Unidos, fazendo uma análise 360, traçando aqui um raio-x dos desdobramentos do atentado sofrido por Donald Trump no sábado, nesse comício na Pensilvânia, e as repercussões e de que forma isso impacta na corrida presidencial nos Estados Unidos. Eric, a gente ontem se falou, antes ainda da decisão
do Partido Republicano de oficializar J.D. Vance como o vice na chapa de Donald Trump. E o Felipe Moraes, o nosso especialista em cinema aqui no SBT News, para quem ainda não sabe, aqui no Poder Expresso, todas as sextas-feiras, a gente tem um quadro aqui chamado Cinema-se, com todas as estreias nas salas de cinema e no streaming, nos cinemas brasileiros. E o Felipe Moraes me mandou aqui algumas curiosidades sobre esse personagem, J.D. Vance. Para quem não sabe, o J.D. Vance, ele é autor de um best-seller que conta a história dele próprio. A gente abordava isso aqui, né, Eric, ontem. Ele, nessa autobiografia, ele forneceu a matéria-prima para um filme que estreou em 2020 na Netflix. É um filme muito aclamado pela crítica. E o diretor desse filme, o Ron Howard, ele é premiadíssimo no cinema internacional. Ele ganhou nada mais, nada menos que o Oscar em 2002 com um filme que todos conhecem, inclusive aqui nos Estados Unidos, Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, aquele filme em que ele interpreta um fera nas exatas, na matemática, mas ele tinha ali uma complicação muito séria relacionada à esquizofrenia, ele tinha visões muito sérias que atrapalhavam muito a vida dele, e o filme, um filme muito forte, muito visceral, ele lidando o tempo todo com esses demônios na vida dele, e é claro, um filme que foi muito aclamado pela crítica e acabou resultando aqui em algumas vitórias em festivais internacionais, e o Ron Howard, que é um dos participantes desse filme premiadíssimo. O Ron Howard, ele, quando o J.D. Vance, ele se lançou candidato ao Senado por Ohio em 2022, o Ron Howard, ele disse o seguinte: olha, não sabia que ele era trumpista, me surpreendeu. A gente falava ali sobre o filme, nunca imaginei que ele fosse um trumpista, um republicano, uma pessoa de direita. Eu achei que ele era até de centro-direita, mas não uma pessoa mais à direita ainda, né? Isso, de certa forma, o surpreendeu. Pois é, né, o Eric, é o J.D. Vance que se junta a Trump nessa disputa, e me chamou muita atenção o seguinte: exatamente metade da idade de Donald Trump. Donald Trump com 78 anos e J.D. Vance com 39 anos. Eu te pergunto, Eric, foi uma coincidência? Bom, é o seguinte, a gente vem falando há muito tempo sobre quem seria o vice do Trump, né? E a gente sempre especulava de que ele ia escolher alguém mais jovem, né? Porque cada vez que parecia que o Biden estava enfraquecido, significava que a chance de ter outro nome na chapa dos democratas que não seja o Biden seria cada vez maior, e com certeza a Kamala é bem mais nova que o Biden. Então, eu sempre achei que mais cedo ou mais tarde ele ia ter que escolher alguém mais jovem, ou seja, Marco Rubio ou J.D. Vance. Tinha um outro nome que estava sendo considerado, que era o governador da Dakota do Norte, que é o Doug Burgum, mas ele também é mais velho, ele tem 70 e tal, ou talvez 60 alguma coisa, mas ou seja, bem mais velho, mais perto da idade do Trump. Então, aí ficou mais ou menos entre o Rubio, que é o cubano da Flórida, e o J.D. Vance. E por causa dessa questão que eu até mencionei algumas vezes, de que o Marco Rubio sendo da Flórida, o Trump também sendo residente da Flórida, isso cria uma certa complicação legal, que acho que eles não queriam nem comprar essa briga, porque aqui nos Estados Unidos, ou seja, existe uma regra bem clara de que o vice e o candidato para presidente não podem ser do mesmo estado, ou senão você não pode contar os votos no colégio eleitoral daquele estado. Nesse caso, a Flórida é um estado crítico. Então, portanto, eu acho que ficou o J.D. Vance. Os filhos do Trump, o Don Jr. e o Eric, são grandes fãs do J.D. Vance. Então, eu acho que saiu muita reportagem nos últimos 24 ou 48 horas de que eles, de fato, tiveram um papel
muito importante no convencimento do pai para escolher o J.D. Vance. Mas vamos lá. O J.D. Vance, você falou, tem 39 anos. Ele é formado pela direita da Yale, que é uma escola de direita muito bem conceituada. Ele é um ex-marine. Então, é a primeira vez, eu acho que na história moderna, pelo menos, que tem um ex-marine na chapa para vice-presidente. Ele é um venture capitalist, ou seja, um homem do mercado financeiro que financia empresas, startups, essas coisas todas. Então, ele tem muitos bons muitos contatos e bons relacionamentos no Vale do Silício. Portanto, isso é uma coisa também que eu acho que o Trump valoriza muito, porque ele pôde trazer capital e não foi ou seja, não foi nada surpreendente que ele teve nomes como, por exemplo, Peter Thiel e um nome que todo brasileiro também conhece, o Elon Musk, ligando para o Donald Trump, tentando também convencer ele a escolher o J.D. Vance. Então, J.D. Vance, ele reúne muitas coisas importantes. Ele é jovem, ele tem uma boa pinta, uma boa cara, o Trump mesmo falou que ele é bonito, isso é muito importante para o Trump. Ele tem bons contatos no Vale do Silício, ele tem contato com gente que tem muito dinheiro. E além disso, como você falou no início, no preâmbulo, esse segmento que a vida dele é uma coisa emocionante, ou seja, ele cresceu muito pobre no sul do Ohio, e esse filme, Elegia Caipira, que você falou, quer dizer, na verdade foi um livro que ele escreveu, que virou filme pela Netflix, e foi um filme até nomeado para o Oscar, que ele mais ou menos concretizou a história dele, né? E ele, por acaso, também, outra coisa que talvez muito brasileiro não saiba, que ele é casado com uma mulher praticante de hindu. Então, assim, ou seja, isso seria também mais uma novidade para levar a Washington, que seria um casamento interracial e de duas religiões. Então, por esses motivos, e também porque o J.D. Vance, ele fala muito bem, é considerado uma pessoa muito eloquente. Eles acham que ele sairia muito bem nos debates e iria defender o trumpismo. Mas uma coisa que você falou, ele evoluiu muito. Ele começou sendo super anti-Trump por muito tempo. Ele até inclusive fez alguma comparação em algum momento entre o Hitler e o Trump, ou seja, só para você saber o grau da coisa. Mas ele, com o tempo, conseguiu ler o caminho das pedras e percebeu que o Trump, ou seja, ia ter muito mais vida política, e ele apostava no Trump mesmo quando o Trump estava embaixo, especialmente depois da derrota da última eleição e depois do 6 de janeiro. Ele fez questão de se aproximar do Trump, e hoje ele está aproveitando os benefícios dessa aposta, e ele agora é o candidato para vice-presidente, e segundo as pesquisas, segundo tudo que indica, muito provavelmente é o próximo vice-presidente dos Estados Unidos. Eric Wilson, direto dos Estados Unidos, a gente está traçando um raio-x da disputa eleitoral, disputa à presidência dos Estados Unidos. Eric, falamos aqui de Donald Trump, da escolha do vice, né? Realmente é um personagem com todos os elementos que você trouxe para a gente, todo o perfil que você traçou, não há dúvida de que é um personagem muito particular, né? Um personagem aí que merece a nossa atenção nessa disputa, enfim, pela idade, pelo histórico, o que ele representa aí nessa chapa, nessa disputa eleitoral. Vamos falar agora de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que tenta a reeleição pelo Partido Democrata. Eric, ontem teve uma entrevista, né, na NBC, e eu tenho visto diferentes órgãos de imprensa, cada um com uma leitura muito diferente, cada um teve uma visão diferente sobre essa entrevista dele. Ainda aqui no Brasil eu vi uma analista política falando que agora, de certa forma, Joe Biden estaria tirando ou no caminho de limpar um pouco aquela imagem de fragilidade, retirar aquela fragilidade da pessoa que o raciocínio um pouco questionado, que agora sim ele estaria se mostrando um político habilidoso. Eu quero saber se você concorda com a leitura que você faz sobre essa entrevista de de Joe Biden à NBC. Eric. Eu assisti a entrevista e eu conheço, por acaso, o entrevistador, o Lester Holt, eu conheço ele bem, eu trabalhava com ele anos atrás, quando eu estava na NBC. E eu acho que o Lester foi muito gentil. Ele tratou ele com todo o respeito que um presidente merece, mas ao mesmo tempo
assim, pressionou ele assim para responder eu achei desconfortável, ou seja, foi difícil, não como partidário ou nada disso, mas como telespectador, foi difícil. O Biden começava a responder de um lado, depois ele parece que esquecia o que ele tinha falado no início da frase, e depois começou a falar de outra coisa, e foi um pouco difícil de assistir. E por acaso eu estava assistindo com minha mãe e meu pai. Minha mãe tem 88, meu pai 90. E minha mãe, ela também falou, meu Deus, ou seja, ela tem mais idade do que o Biden, e ela sentiu um pouco de vergonha também por ele, por ser presidente, né? Não necessariamente falando das políticas, só a maneira que ele respondeu. Agora, tem muita gente dizendo, não, ele respondeu bem, ele respondeu a todas as perguntas e tal. Isso porque, assim, eles estão comparando isso com o performance, o desempenho dele naquele último debate de 2 semanas atrás. Claro, ele saiu melhor do que isso. Ele estava com uma pinta melhor, conseguiu terminar as frases mais ou menos, mas, ou seja, não é aquilo, assim, a sua barra aquele debate, claro, é muito fácil superar essa barra, mas, ou seja, do meu ponto de vista, quem já duvida na capacidade do Joe Biden ser presidente por mais 4 anos, ou seja, essa entrevista não convenceu ninguém, ou seja, ele se confundiu com muita coisa, ele começou a falar de uma coisa, o entrevistador falou de uma coisa e ele respondia outra coisa, não era muito convincente, não. Então, acho que esse debate sobre se o Biden deve ser ou não deve ser o candidato democrata vai continuar. Claro, essa semana todo o foco está na convenção republicana e, evidentemente, como a gente acabou de falar, a escolha do vice. Claro, ainda estão falando sobre o atentado do fim de semana, é claro. O Trump apareceu na convenção ontem mostrando uma coisa na orelha, mostrando que, de fato, ele levou esse tiro e sobreviveu. Tem uma notícia, não sei se já repercutiu no Brasil ou não, mas isso é uma coisa que saiu só há pouco, acho que 1 hora ou menos atrás, que coincidentemente não tem nada a ver com aquele atirador que de fato tentou matar o Trump, mas independentemente disso, saiu uma notícia aqui que está chamando muita atenção, porque parece que as autoridades americanas descobriram um complô do Irã, da Irã, de tentar matar o Donald Trump, de assassinar o Donald Trump. Independentemente, não tem nada a ver com aquele atirador que foi morto pelo serviço secreto, mas independentemente disso, o serviço secreto estava alertados de que havia um complô da Irã de matar o Donald Trump naquele evento. Então, isso é uma outra coisa que está repercutindo, porque evidentemente o Irã teme muito de que se o Trump volte a ser presidente, ele vai voltar a pressionar e Irã obviamente não quer isso. Então, e claro que se vingar pelos mortes que o Trump mandou fazer durante o mandato dele contra os grandes dirigentes lá no exército iraniano. Mas enfim, voltando ao assunto, ou seja, dessa entrevista do Biden ontem, ou seja, acho que não vai esmagar muito essas conversas que estão circulando no Partido Democrático, que tem que trocar o Biden. Então, vamos ver. Ou seja, essa semana é a semana dos republicanos. Eu acho que o Biden comprou mais uma semana, mas semana que vem eu acho que os democratas vão ter que voltar a discutir o assunto, porque de fato do jeito que está indo hoje em dia, parece que o Biden não somente pode perder a Casa Branca, mas a falta de entusiasmo por Biden pode até afetar as outras eleições na Câmara de Deputados e no Senado. E pode ser que os democratas hoje controlam o Senado, tem grande chance de retomar controle da Câmara de Deputados, mas se tiver pouca gente entusiasmada com Biden, podem ficar em casa e não sair para votar, e isso pode afetar essas outras eleições mais importantes também. Aproveitando esse gancho que você deu para a gente, de um suposto, vamos vendo, você que acompanha o Poder Expresso, a descoberta, ou a suposta descoberta de um suposto plano do Irã de matar Donald Trump nesse evento em específico. Pegando esse gancho, eu volto para a entrevista de Joe Biden ontem à NBC e resgataram um termo, muitos veículos manchetaram isso hoje aqui no Brasil, que ele usou o termo bullseye, né, que Trump deveria
estar ali no centro de uma mira, enfim, ele usou de uma forma metafórica, mas aí é claro que agora, diante de um atentado a tiro, esse negócio da mira ou foi tirado de contexto, né? Enfim, mas e agora me parece que ele até falou nessa entrevista sobre esse assunto. Enfim, eu queria que você contextualizasse, partindo dessa expressão norte-americana, Eric, o que é esse bullseye? Explica pra gente aqui no Brasil. Bom, bullseye é quando você tiver qualquer jogo ou até de tiro, você tem aqueles vários aros, né? Você tem um ponto no meio, aí você tem os vários aros. Pode ser com dardos, ou pode ser com tiro, ou pode ser com até machado. Ou seja, acertar no meio chama o bullseye, é o olho do touro, literalmente, mas significa o centro, né? Aí, quando você fala sobre esse termo em inglês, não, vocês, 99% das vezes, a não ser que você esteja falando de tiro, coisa bem específica, você está basicamente falando sobre um objetivo, né? Quer dizer, nosso objetivo é isso, e então a gente vai tentar mirar naquele objetivo e acertar, ou seja, é o bullseye. E acho que foi nesse sentido que ele deve ter falado sobre como colocar um bullseye no Trump, né? Mas, ou seja, agora sabendo tudo o que aconteceu no sábado, naquele evento com atentado, evidentemente tem muita gente tentando manipular essas palavras para dizer que não, o próprio Biden estava dizendo para colocar um bullseye, uma mira no Donald Trump. É uma discussão, assim, ninguém leva muito a sério que o Biden estava querendo incentivar alguém para dar um tiro no adversário dele, né? Mas não deixa de... A gente tem aqui nos Estados Unidos uma linguagem, como aqui é uma cultura de muita arma, ou seja, tem muita... tem duas coisas aqui, que a gente gosta de metáforas de beisebol, de futebol e do tiro, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba usando linguagem que depois de uma situação como aconteceu no sábado, que a gente fica refletindo, será que nossas palavras influenciaram aquilo ou não? Mas o interessante da entrevista, na verdade, foi que o entrevistador, o Lester Holt da NBC, ele perguntou sobre o uso desse termo bullseye, e o Biden respondeu que ele não usou a palavra crosshair. E crosshair, quando você está olhando pela mira de com uma arma, por exemplo, crosshair, onde tem aquelas duas riscas que se cruzam, uma cruz, basicamente, né? A mira, o retículo, né? E ele falou, não, eu nunca falei retículo, nunca falei mira, mas aí o entrevistador falou, não, eu estou falando do bullseye. Era uma troca de palavras bastante esquisita, né? Porque parece que o Biden estava sendo, assim, estava sentindo atacado pelo entrevistador e queria dar um empurrão de volta, mas não fez muito sentido. Então, até fez muita gente coçar a cabeça mais do que estavam coçando. Quem gosta de teoria da conspiração encontra aí um prato cheio, né? Tem a turma que enxerga isso como um plano muito maior, com o suposto envolvimento de Joe Biden, usando essa metáfora como gancho. E tem gente que diz que não teve um atentado, ali foi pensado justamente para projetar o Donald Trump. A gente vê aí muita gente alimentando essas teorias da conspiração, né, Eric? Foi outra coisa que eu ia mencionar que eu achei interessante, que o entrevistador perguntou o que você acha que tem que acontecer com o diretor. Lembra em inglês? Em português você não consegue fazer essa palavra, mas em inglês, quando você fala diretor, você não sabe, né, se é uma mulher ou um homem, né? Você fala director. Aí o Lester Holt falou, o que você acha que deve acontecer com o diretor do serviço secreto? Aí o Biden falou, não, eu não tenho falado com ele. Mas, na verdade, é uma diretora, é uma mulher. Então, significa que ele nem sabia quem era, assim, quem liderava o serviço secreto, que era uma mulher, uma coisa básica. Mesmo você não lembra o nome, você vai lembrar se é mulher ou é homem. Então, isso é uma coisa também que chamou muita atenção, de que ele, da mesma forma, quando o Lester perguntou ontem, você falou que você não lembrava se você tinha assistido o debate depois. E ele falou, mas eu não sei se eu assisti ou não. Aí o Lester falou, mas é inacreditável. Claro, você vai saber, tem que lembrar se você assistiu ou não o seu desempenho no debate. Então, tem muita coisa não muito coerente. Eu acho que nada disso convence os americanos que já estão aptos a pensar que o Biden simplesmente já passou a idade
obrigado pelo serviço, mas quero outro nome na chapa. Eric Wilson, direto dos Estados Unidos, analista político, traçando aqui um panorama sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Eric, te agradeço demais, meu amigo, pela boa vontade, pela participação aqui no Poder Expresso. A gente que tem a sua presença sempre aqui nas sextas-feiras, né? E ter você aqui com a gente estava ontem conversando sobre esse assunto. Hoje, novamente... Essa semana, Jesus, todo dia é sexta-feira. Essa semana, todo dia é sexta-feira, Eric. Te agradeço demais, em nome de toda a nossa equipe daqui do SBT News, pela boa vontade. Saiba que as portas do Poder Expresso estão sempre abertas para você, meu amigo. Uma ótima noite. Obrigado, valeu.